Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 23 de outubro de 2015, sexta-feira. Dia bem movimentado o mercado, vamos ver o que o mercado aprontou. Eis aqui o gráfico do índice Bovespa e a gente viu o índice ontem, tá, mostrando força e conseguindo, por alguns pontos, fechar acima das máximas recentes. Tá? Pelo gráfico intradiário, ficava um pouco mais claro, né, o cenário do mercado ter rompido a congestão dentro do qual o mercado operou ao longo dos últimos 6 pregões. Tá? 6 pregões aqui, não dos últimos 6 pregões. Então ficou com uma cara de alta, né, principalmente se houver superação da máxima de ontem, coisa que hoje aconteceu. E isso não significa que o mercado se definiu, isso não significava que o mercado se definiu para cima, para sempre avante, né? Apenas que a gente teria um movimento de alta em busca do topo de outubro, e aqui está a grande resistência a ser rompida para o mercado poder se definir para cima. Tá? A minha percepção quando o mercado operava dentro dessa consolidação é que, rompendo para baixo, ele teria mais condições de acelerar forte e firme, né? Rompendo para cima, provavelmente o movimento seria um pouco mais lento, um pouco mais travado. E observa o que a gente teve hoje. O mercado superou a máxima de ontem, chegou a fazer um forte movimento de alta na abertura, aí uns 2%, e ao longo do pregão foi devolvendo tudo. E a gente fechou no negativo. Aí ficou um gráfico meio estranho agora. Realmente ficou um gráfico um pouco estranho. Fica sem direção. Tá? O mercado, se perder a mínima de hoje no pregão da segunda-feira, provavelmente a gente vai ter um movimento de queda. Mas esse patamar aqui agora dos 46.800 já é um suporte agora. Intermediário, mas é um suporte. Se o mercado seguir no movimento de alta, né, a gente tem ainda a mesma resistência que esse topo aqui. Então, foi um movimento bem estranho, vai ficar mais claro olhando o gráfico do mini índice. Reparem que ontem, né, com o rompimento dessa zona, com o fechamento que indicava o rompimento, a gente poderia até trabalhar, como eu mencionei para vocês, com Opening Power Breakout, e funcionou nesse sentido, essa operação de Opening Power Breakout funcionou aqui. Né? O próximo alvo seria esta fronteira de gap, e foi a região que o mercado bateu e segurou. Isso foi uma barra elefante, não operável, ela já inicia longe da média móvel de 20 períodos e fecha muito longe. Tá? Então a gente tinha que esperar um gift. O gift tem que buscar a média móvel de 21 períodos. Enquanto não busca a média móvel de 21 períodos, a gente operaria o rompimento da resistência. Quando o mercado alcançou a média móvel de 21 períodos, ele rompeu a média, não deu sinal de reversão. Tá? Esse é um sinal ruim para o gift, mas o gift ainda é operável se o mercado vem na base da barra elefante, né, não rompe a barra elefante e testa essa região com candle de reversão. A gente fez uma operaçãozinha na ponta compradora aqui e o stop que a gente utilizou foi o rompimento da linha d'água. Então essa operação foi para prejuízo, foi uma posição pequena, porque o fato do mercado ter vindo até aqui é um sinal de fraqueza, ele deveria ter segurado aqui. Eu não acreditava que o mercado ia ir tão longe, mas foi. Ele praticamente dobrou a amplitude da barra elefante para baixo. Tá? Ficou realmente bem feio o cenário. Eu não tenho muita ideia do que esperar de segunda-feira. Tá? Não tenho muita ideia. A gente sabe que o ponto agora de resistência é este. E o ponto mais forte de suporte continua sendo este aqui. Okay? Tendo feito uma operação pelo gráfico do futuro, tá? Eu realmente estoparia abaixo de 48 mil pontos. Ficaria atento à abertura do futuro na segunda-feira. Se viesse abaixo, estoparia e reentraria caso o mercado fizesse uma pegadinha e acabasse fazendo um movimento forte, rompendo a linha d'água para cima, alguma coisa do gênero. Tá? Mas realmente eu acho sempre muito ruim quando o mercado rompe, né, e o candle seguinte é um movimento muito forte na direção contrária. É basicamente o que nós temos aqui. Tá? O mercado americano continuou o seu movimento de alta. Esse aqui é o gráfico do índice Dow Jones, agora até indo acima da média móvel de 200. Não está com cara que sentiu resistência na média e, portanto, há
maior probabilidade do continuamento desse movimento. Mesma coisa no S&P 500 futuro. Tá? A resistência realmente significativa é o topo histórico. Tá? Então o viés no mercado americano segue bem altista. O dólar futuro, como esperado, sofreu pressão vendedora, vem caindo. A expectativa seria pelo teste do fundo de outubro. Mas, se por acaso o dólar voltar a subir e romper essa linha aqui de resistência, isso vai gerar uma oportunidade para compra. Mas, por enquanto, o que a gente espera é uma correção até o fundo de outubro. O dólar também iniciou o dia se movimentando bem. Reparem que aqui a gente teve uma barra elefante, a segunda barra do dia, mas aquela que tem uma sombra contrária, que é um pouquinho ruim. Não acionou de qualquer forma. A gente ficou atento a um gift. O papel estava até com uma cara de venda, né, ao longo desse candle aqui. No finalzinho inverteu esse candle e rompeu a linha d'água para cima de novo. Rompeu para baixo, rompeu para cima. Dia search and destroy, dia ruim de operar. A gente não teve, então, nenhuma operação no dólar. Mas no final do pregão, né, imperou aí a pressão vendedora. O dólar fechou bem próximo da mínima. Tem cara de, na segunda-feira, dar continuidade a essa movimentação. O juro não chegou a bater no suporte, ainda faz um novo candle de decisão. Está numa zona de suporte. Se romper essa zona de suporte, já seria possível a gente operar rompimento aqui. Essa estrutura já é possível operar por rompimento. Indo para os papéis, a Vale abriu em alta, vários papéis abriram até em altas significativas, né, gaps de alta, e acabaram fechando o gap. E a Vale fica com esse gráfico esquisito, ela vai contraindo, marcou agora mais forte, né? A gente já viu isso ontem, suporte aqui em 14,30 mais ou menos, e a resistência segue lá nos 16,30. Nesse meio do caminho não há muito o que fazer. No intraday, a Vale gerou um rompimento de primeiro movimento bem interessante, o rompimento foi forte. Mas agora, olha a reação do mercado. Então, o nosso stop estava aqui embaixo, independente do nosso stop estar aqui embaixo, uma vez que teve esse engolfo de baixo que fez o papel de Twin Towers, né, a gente trouxe o stop para cá. Aí a gente acabou sendo estopado na Vale. Tá? Depois o papel acabou fechando o gap. Se tivesse tempo de pregão, a gente poderia cogitar até uma operação de compra de teste de linha d'água, pela amplitude do movimento e pela distância para a média móvel de 20 períodos. Mas não houve tempo hábil para buscar uma operação que nem essa. Petrobras abriu acima dessas máximas, mas não sustentou e fechou próximo da mínima. Isso nos obriga agora a ajustar a resistência desse cluster para cá. Essa resistência fica mais forte. Então a gente ainda aguarda ou o rompimento de suporte ou o rompimento dessa resistência para que a Petrobras possa ter uma direção mais firme. Tá? PTR3, a mesma coisa. Setor de siderurgia, a Gerdau acelera movimentos de queda. A Gerdau no intraday ofereceu um bom day trade. Tá? A gente teve uma abertura sardinhesca contra o viés, o papel foi mostrando fraqueza por ficar sempre próximo da mínima do dia, rompeu a linha d'água, rompendo essa zona de suporte, com bandas estreitas se abriam e com as médias todas favoráveis. Então, esse foi um bom day trade na ponta vendedora. Realmente bom. CSNA segue contraindo, uma amplitude já próximo do vértice dessa contração, que torna difícil operar, não tem nada a ser feito aí. No intraday também não gerou nada. Usiminas, eu ajustei o suporte das Usiminas para essas mínimas aqui, tá? Já que ela conseguiu hoje na abertura reagir. Se ela romper esse patamar dos 3 e 1, ela daí buscaria o fundo de agosto em 2,68. O viés aqui segue sendo baixista, apesar de a gente estar num suportezinho. Bancos. Bradesco testou a média móvel de 20 períodos na abertura, fechou bem próximo da mínima. Aqui, lembrem, não era ponto para compras, não tinha batido no suporte, era um ponto desconfortável, né, tanto para compras quanto para vendas. Talvez aí nos próximos pregões, Bradesco ainda venha buscar o suporte em 21. Itaú ainda se mostra mais forte, começa a ficar claro um suportezinho aqui nos 26,70. Esse canal de alta por enquanto está cumprindo seu papel, tá?
mas ainda não há nada a fazer de significativo nesse ativo. Banco do Brasil também ofereceu aqui uma boa frustração, né? A gente estava vendo o rompimento dessas máximas, a superação dessas máximas, a simetria parecia que ia fluir, ia deslanchar para um movimento de alta em busca da linha de pescoço, aqui em 18,50, sobre cabeça a ombro, mas as coisas não se confirmaram ainda. E se houver o rompimento desse fundo, a gente vai ter um pivô de baixo. Tem bastante pressão vendedora no finalzinho do pregão em Banco do Brasil. Nos bancos Banrisul, também bateu no topo anterior, entrou pressão vendedora, perda mínima abriria espaço para uma movimentação de queda baixista em busca do fundo lá de setembro. Outros papéis. Brasil Foods, ontem, né, acionou a superação dessa máxima, permitindo então um movimento de alta, um swing trade, já teria alcançado a RP por volatilidade. O candle de hoje sugere possibilidade de entrada de pressão vendedora, mas não é bem trade porque a gente teria meio contra médias, o cenário aqui não é um dos melhores. Mas se houver a perda mínima, posições compradas de swing trade devem pular fora. BVMF tentou o rompimento dessa faixa aqui dos 12, 12 e 10. Estava com a cara boa, com bastante volume, mas não conseguiu romper no final das contas, ficou com uma estrela cadente que não é muito bonita para venda. Tá? O papel ofereceu um bom day trade na ponta compradora. Day trade que amenizou as perdas do dia, porque no geral nós tivemos perdas. Tá? Então a gente teve um rompimento de primeiro movimento com um belo volume, o alvo era 12,25, quase a máxima aqui do dia, foi aqui que encerrou a operação, depois do papel cedeu. Tá? Ainda merece nossa atenção no pregão na segunda-feira, já que está ganhando bastante volume, né, nesses últimos dois pregões. Embraer chamou atenção ontem para o fato de estar rompendo essa zona de resistência. Hoje abriu lá em cima, um belo gap de alta, mas não sustentou, fecha com candle feio, fica uma situação meio estranha. A gente tem que acompanhar nos próximos pregões como a Embraer vai se comportar. Se ela conseguir se manter acima da faixa dos 26,50, provavelmente a gente vai entender que o mercado vai estar nos informando que essa zona foi rompida, que apesar desse candle feio, o papel deve deslanchar. E poderia então oferecer uma bela movimentação altista aí nos próximos meses. Pela análise técnica clássica, a expectativa seria de que essa amplitude fosse duplicada para cima, nos dando um alvo lá por volta de 31,75. Ether 3 é uma tosqueira, mas que está rompendo forte um pivô de alta. Então, permite compra, só que tem que entender que a liquidez do papel é pequena, o papel está girando nesse pico de volume 3 milhões. Né? Mas a média do papel é uns 700 mil reais por dia, então não pode botar muito dinheiro. Se esse pivô fluir, é bem possível que o papel venha buscar a média móvel de 200, que agora está ali por falta de 2,75. Hipermarcas, também chamou atenção hoje, entrou bastante volume, e pressão compradora. O papel até se comportou bem frente à queda generalizada que houve no mercado, conseguiu manter um corpo altista. Né? Não gera nenhum trade com a movimentação de hoje, apenas chama a nossa atenção. Lelis Blanc, há pouco rompeu uma congestão, né? Vem fazendo um pullback e hoje convida a retomar vendas se houver a perda mínima. Né? Então parece um pullback bem comportado e a expectativa de queda forte para Lelis Blanc segue. Mills testou um suporte por volta dos 4,40, né? E agora começa a ganhar força para talvez voltar a desenvolver um movimento lateral amplo, né, dar continuidade a esse movimento lateral amplo e com isso testar a faixa dos R$6. Tem bastante resistência até a máxima do dia de hoje, até 4,94, percebe a média móvel de 50, de 21, todas aqui, tá? Mas a de 200 está longe. Se o papel conseguir acima da máxima de hoje, a gente pode entender isso até como um cenário de gap de fuga, mas seria interessante olhar no intraday, achar alguma brecha no intraday e acima da máxima de hoje, provavelmente o papel conseguir deslanchar, pode ser uma boa alternativa. O IBR3 mostra bastante força hoje,
também vejo isso mais ou menos como um cenário de gap fuga, a superação da máxima permitiria a entrada para se buscar a faixa dos R$4 novamente. E enquanto o IBR3 se comporta bem, o IBR4 se comporta mal. O IBR4 ontem rompeu essa zona de suporte e hoje deu continuidade ao movimento de queda, inclusive iniciando o dia com uma barra elefante, que alcançou o alvo praticamente na mínima do dia. RADL3 foi um papel que rompeu ontem. Era possível buscar um trade, mas era desconfortável, pelo menos na minha leitura. Por quê? Porque a gente estava bem próximo dessa resistência que é importante, e essa resistência não cumpriria o alvo por volatilidade, e a distância para o stop é bem maior do que até a resistência. Por isso que, na minha opinião, não valeria muito a pena o trade. O papel abriu, bateu na resistência e agora fecha com esse candle preto. Então significa necessariamente que o papel vai cair, mas eu já encurtaria meu stop para baixo da mínima. E por fim, TOTS. TOTS testou a média móvel de 200 e fechou na mínima, um candle de força, é um Dark Clouds com bom volume. É um papel que convida para uma venda se houver a perda da mínima aqui. E o suporte fica nessa faixa próxima a 32,25 até uns 31,60. Então o TOTS ficou com uma cara de venda. Então esses foram os papéis que mais chamaram a atenção pela sua formação de gráfico diário. No intraday teve muita coisa hoje acontecendo, mas com essa inversão de mercado a gente não saiu muito bem. Então a gente teve um trade de teste de gift teste de linha d'água aí no futuro que acabou sofrendo stop. A gente fez uma operação de rompimento de primeiro movimento na Vale que sofreu stop, e olha que a gente adiantou a saída do papel. Banco do Brasil foi mais um trade curtinho. A ideia era mostrar como é que se trabalhava um teste de suporte gap. O Banco do Brasil tinha uma cara boa, vai entrar na operação dessa massa na parte da mínima, o papel acabou não vindo buscar a faixa que a gente esperava. BVMF foi o trade que fluiu bem. Esse rompimento de primeiro movimento. E Embraer, a gente tentou um trade de venda, um setup de fechamento de gap, ao mesmo tempo que era uma barra elefante. A gente fez a venda aqui, no momento que o papel fez dois candles direcionais, a gente tinha esse candle branco ignorado, ela está dentro da técnica poder ajustar o stop curtinho para cá, já que a gente não tem a média de 9 para ajustar o stop, porque ela está contra. E aqui a gente teve o azar de ter sido estopado, e depois o papel caiu. Mas também não caiu tanto, não teria sido nenhum grande trade. O azar do dia realmente foi não ter feito a operação de venda em Gerdau, rompimento de linha d'água. A gente chegou a mencionar ela, aí frisar que seria uma operação interessante, mas eu não estava aqui no momento que aconteceu, e teria sido o trade para salvar o dia. Tá? Mas no final das contas não foi um dia ruim, a gente perdeu R$770, então no saldo aí seguimos bem positivos. Difícil dizer o que vai acontecer no pregão de segunda-feira, pessoal. Acho que o mais provável é a gente ter o mercado operando de forma meio errática, já que a gente teve essa movimentação, e a definição de médio prazo, curto prazo talvez, virá do rompimento desse fundo, mas ainda nos deixará dentro dessa zona de congestão, ou se o mercado continuar na movimentação altíssima e conseguir romper o topo de outubro, aí nos deixar no cenário bem mais altista pelo rompimento da congestão. Era isso, vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana. E para quem assistiu até agora, nós temos já um próximo Hangout marcado. Fiquem atentos, na segunda-feira eu falo mais sobre isso. Ok? Grande abraço.